Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Escola Dominical em Casa, mais um estudo da classe de adultos. O que nós faremos hoje que nós estudaremos a segunda lição do livro Legados da Fé, né, do Antigo Testamento. Aqui, ó, Legados de Fé, Antigo Testamento, em que a gente vai falar hoje um pouquinho. O tema é Esaú e Jacó, por que devo perdoar? E nós estaremos fazendo esse estudo baseado no capítulo 27 do livro de Gênesis. E hoje também, antes da gente começar, eu quero dar parabéns, né? Hoje é o Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães que estão assistindo esse vídeo, a todas aquelas que geraram vida, né? A todas aquelas mulheres que geraram vida, que trouxeram vida ao mundo. E aí eu estou dizendo a vocês, não só as mulheres que tiveram filhos biológicos, mas as mulheres que com o seu coração generoso também adotaram, as mulheres que têm os seus filhos espirituais. Que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor envie o seu Espírito para nos dar sabedoria, para que a gente possa conduzir com sabedoria a nossa casa, nosso lar, na nossa família, para que tudo que possa ser feito seja sempre tudo para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bem, vamos orar para a gente iniciar? Pai, muito obrigada, Senhor, pelos seus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, pela semana que passou, pelos livramentos, Pai. Pai, mas eu também quero em especial pedir por todos aqueles e aquelas que estão com seu coração entristecido, que estão preocupados com algum familiar doente, ou aquele e aquela que perdeu alguém querido por conta dessa pandemia ou por conta de qualquer outro motivo. Pai, visita esses corações, que as palavras que serão estudadas aqui possam servir de alento e de consolo também. Que o Espírito Santo fale com eles de maneira sobrenatural e que eles possam passar esse tempo, Pai, junto a Ti, próximo de Ti, cada vez mais ligado a Ti, Pai. Pai, e que a gente aprenda hoje o legado de Esaú e Jacó sobre o perdão, para que nós possamos perdoar como o Senhor nos ensinou, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei para você, o nosso texto ele é baseado, o nosso estudo é baseado no capítulo 27 de Gênesis. Então, se você já puder ir pegando sua Bíblia para abrir, capítulo 27. Eu vou fazer uma introdução a esse capítulo, para que a gente entenda um pouquinho o contexto em que a gente vai ler esse texto. A revista indica da gente ler o capítulo inteiro, o capítulo 27 inteiro. Eu não lerei todos os versículos, eu lerei alguns versículos e eu queria ler também o capítulo 33, alguns versículos. Então nós vamos ler parte do capítulo 27 e nós vamos ler o capítulo 33. Por quê, Norma? Bem, o capítulo que nós vamos ver aqui no capítulo 27 são as bênçãos, a que foi dada a Jacó e a que foi dada a Esaú. E depois nós vamos ler as consequências disso no capítulo 27, o que isso gerou no coração de Esaú, tá? E depois nós vamos ao capítulo 33, que é, vamos dizer assim, o reencontro dos irmãos e o momento vamos dizer assim, da oficialização do perdão. Tá bom? Antes de eu ler também, eu preciso introduzir você nesse contexto geral dessa história desses dois irmãos, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho a história dos dois irmãos para que a gente possa chegar aqui e entender que momento é esse, tá? Então, esses dois irmãos são gêmeos, eles não são gêmeos univitalinos, ou seja, é univitalinos que fala, né? Que eles não são idênticos, né? Então, provavelmente não, com certeza são dois óvulos fecundados no mesmo tempo, duas placentas diferentes, tal. Eles não são iguais. Esaú é peludo, né?
e Jacó não tem pelos, o texto fala, então há uma diferença física entre os dois. Esaú é o viril, o guerreiro, o que vai caçar, o que cuida das coisas, né? E Jacó é o caseiro, que fica em casa, o que fica perto da mãe. E o texto fala disso, tá? Então, outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que quando Esaú e Jacó ainda estavam no ventre da mãe, a palavra diz que eles brigavam entre si, que havia muita movimentação na barriga, era uma coisa tão diferente que Isaac ora a Deus para perguntar a Deus por que aquilo estava acontecendo, o que era aquilo, né? E Deus responde que dentro do ventre de Rebeca tinham duas nações, e que essas nações elas realmente estariam em conflito, né? E que uma dominaria a outra e tal. Mas o conflito dos irmãos já acontecia no ventre e Deus revelou a Isaac o porquê. Eram duas nações diferentes. Isaac já sabia disso. Outra coisa importante de falar é que essa era uma família em que você tinha, os pais tinham preferência pelos filhos, tá? Então Isaac preferia Esaú, e isso é lógico naquele tempo, era normal naquele tempo, porque naquele tempo o primogênito era quem herdava toda a herança do pai. Os outros filhos, o pai podia dar um dinheiro em vida, mas a herança, o patriarcado, o controle da família, de todas as coisas eram dadas ao primogênito. E esse primogênito era Esaú. Então era normal que... Eu falei Jacó antes? Era normal que Isaac tivesse predileção por Esaú. Então ele preferia o Esaú porque o Esaú era o primogênito, né? Era quem seria o seu herdeiro, quem herdaria o seu patriarcado, herdaria toda a sua herança, herdaria a sua liderança na família, no clã. Então o Isaac, era normal que o Isaac tivesse mais afinidade com Esaú. E Jacó era o preferido de Rebeca, até porque, por não ser o primogênito, ele não acompanhava tanto o pai, ele não tinha o porte guerreiro, então ele era o que ficava nas tendas, o que ficava acampado, ele provavelmente não saía muito, ele ficava mais próximo à mãe, então ele tinha uma relação muito próxima à sua mãe. Então sua mãe tinha preferência por ele, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante da gente falar antes de ler o texto é que Esaú, ele de certa forma, né, tem o texto, vocês lembram da passagem da sopa de lentilhas, em que Esaú vende para Jacó, porque estava com fome, por um prato de lentilhas toda a sua herança, né, toda a sua primogenitura. O direito de primogenitura, o que era o direito de primogenitura? Era o direito sobre a herança, tá? Então, Esaú passa para Jacó. É engraçado isso porque existem as duas coisas. Primeiro, Jacó queria o que era do irmão e que não era seu por direito. Jacó não teria direito a essa herança. Então ele aproveita de uma situação para usurpar isso do irmão. E o irmão não valoriza a herança que tem, porque se valorizasse, jamais ele daria primogenitura para um prato de lentilha. Então, você tem Esaú desvalorizando, ou seja, desdenhando daquilo que era dele por herança normal, que era dele por ser o filho primogênito, por ser o mais velho. Então, a gente tem as duas situações aí. Jacó querendo o que não era dele, né? Porque ele não teria, a princípio, direito, e Esaú desdenhando do direito que ele tinha. Junta a fome com a vontade de comer, né? Eu quero o que você tem e você não está nem aí para o que você tem, então juntou a fome com a vontade de comer. Outra coisa importante de se falar é que mais do que o direito da herança,
Na época de Isaac, de Esaú e de Jacó, a bênção dada pelo patriarca ao seu substituto, ao seu herdeiro, ao seu primogênito, ela tinha muito mais valor do que qualquer herança que ele pudesse receber. Ou seja, o legado que o pai passava para o filho, né, através da bênção, ele era extremamente importante, muito mais do que as riquezas. Porque essa bênção determinava o futuro desse filho, determinava quem esse filho seria no futuro, qual o papel que ele ia exercer naquela sociedade, qual o papel que ele ia exercer dentro da sua família, dentro do seu clã. Então a bênção, o ato da bênção era muito importante, tá? Bem, chegamos ao capítulo 27. E no capítulo 27, você vai lá, você começa o capítulo Isaac idoso, ou seja, Isaac já estava reconhecendo que o seu tempo na terra estava terminando. E por conta disso, ele já precisava dar a bênção ao seu filho, ao seu primogênito, antes que ele morresse, para que ele pudesse passar o seu legado para o seu filho mais velho. Então, você tem aí no capítulo 27 o Isaac reconhecendo a sua finitude, reconhecendo que o seu tempo na terra estava acabando, e aí ele chama o seu filho primogênito e diz assim: Esaú, olha, vá lá, caça, ou seja, Esaú, seja Esaú, vai lá ser vigoroso, vai caçar, traz uma caça para mim. E eu vou, quando você trouxer a caça, prepara ela do jeito que você sabe que eu gosto e eu vou comer e no ato de comer eu vou te abençoar. Combinou? Até aí, normalíssimo. Nós estamos dentro do contexto da época. Normalmente, nenhum outro filho ou ninguém ia questionar essa decisão de Isaac, até porque ele era o patriarca da família. Beleza, ok, tá tranquilo aí, até aí tudo bem. Rebeca escuta. Diz assim: opa, chegou o tempo da bênção, ou seja, chegou a melhor parte, chegou a parte do legado. Não é a herança. Lembra que nós já comentamos um pouco sobre isso, né? Herança é o bem que eu transmito, legado é toda essa carga, tudo que eu transmito, todo o meu conhecimento, toda a minha forma de vida, a minha forma de ver o mundo, aquilo que é importante segundo o que Deus fez comigo para o meu filho. Então Rebeca fala assim: opa, escutei, quem é meu preferido? Esaú ou Jacó? Jacó. Quem é que eu quero que receba a bênção? Esaú ou Jacó? Jacó. Jacó já tinha dado sinais de que queria o lugar do irmão. Juntaram-se os dois, criou-se a trama, né? Rebeca faz uma comida para Isaac da forma como ele gosta. É claro, uma esposa casada há anos com seu marido, como é que ela não sabe como é a forma que o marido gosta que a comida seja feita? Ela prepara essa comida da forma que Isaac gosta e prepara Jacó. Lembra que Jacó não era igual a Esaú. E Jacó não era peludo, então ela faz artimanhas para que Jacó fique parecido ao toque, lembrando que Isaac não enxerga mais, ele não vê mais, então que o toque, quando Isaac tocasse e bota a roupa do Esaú em Jacó, para que quando o pai cheirasse, sentisse o cheiro do Esaú, não o cheiro de Jacó. E o pai, tanto que é assim, que quando tudo está pronto, que Jacó chega com a comida para Isaac, para receber a bênção, para que Isaac come e depois o abençoe, Isaac fala assim: quem é? Ele responde: sou eu, Esaú. Ele fala assim: mas você é Esaú mesmo? Seja, por quê? Porque a voz não é a voz do Esaú. Ele pega e vai testar com os outros sentidos. Então ele vai pegar, vai tocar e diz: não, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Depois, na hora da bênção que você vai ler, ele se aproxima e Isaac cheira a roupa do filho.
e sente o cheiro de Esaú e diz, não, esse é meu filho, tem alguma coisa comigo que eu não estou conseguindo reconhecer a voz dele, mas esse é o Esaú. A comida foi feita como Esaú faz. A mão é peluda como o Esaú. A roupa, o cheiro é do Esaú. Por que não seria o Esaú? Isaac jamais ia assim, não sei se ele pensou que alguma vez Jacó fosse corajoso o suficiente para usurpar isso. E é interessante lembrar que o nome, né, lembra que o nome para o judeu daquela época ele tinha muita importância. Esaú quer dizer aquele que tem pelo, né? Peludo, né? O nome, Esaú. E Jacó quer dizer suplantador, usurpador, enganador, né? O nome já diz muito. Por que Jacó foi chamado de usurpador? Porque ele estava agarrado com o irmão na hora de nascer, ele já estava querendo puxar. É como se a mãe e as parteiras, né? Porque na verdade esse nome foi dado exatamente na hora que ele nasce, né? Elas vissem que é como se Jacó estivesse puxando Esaú de novo para dentro e está querendo usurpar, querendo tomar o lugar de Esaú. Né? Então é nesse contexto que a gente vai ler os textos agora, tá? A gente vai ler os textos, muita coisa, né? Mas eu tenho que fazer essa introdução, porque senão você não vai conseguir entender o texto, tá bom? Eu vou pegar no capítulo 27 e vou ler o versículo 26. Vou começar, na verdade, eu estava falando que ia ler 27, mas vou ler em 26, para você entender o momento da bênção. Eu vou ler agora, essa é a bênção que cai sobre Jacó, tá? Então, que era de Esaú e que Isaac dá para Jacó. Lembrando, bênção dada, bênção proferida, ela não volta atrás. Isaac não, mesmo depois, quando ele sabe que foi enganado, ele não pode tirar essa bênção de Jacó mais. Ele não pode tirar essa bênção e dar uma bênção para Esaú. Tanto que o texto nós vamos ler, Esaú pedindo, pai, você não tem uma bênção para mim, não tem nada para mim, não ficou nada para mim. Né? É bem complicado isso. Aí diz assim no versículo 26. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti. E maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Amém? Quase que eu derrubei o celular. Amém? E esse texto, né, esse texto que foi dito e que foi lido agora, é o texto da bênção de Jacó. Você percebe que Isaac deu para Jacó tudo. Deu riqueza, deu os orvalhos, deu a terra, disse que os povos, né, predizendo aquilo que Deus prometeu a Abraão, né, repetindo a promessa de Deus para Abraão, de Abraão passou para ele, e ele estava passando para... e ele estava passando para os seus filhos, tá? Então, aí, aqui tá que ele é abençoando, dizendo, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. Os seus irmãos se curvarão diante de ti. Então, ele, Jacó, que deveria se encurvar diante do seu irmão Esaú, porque por ser Esaú primogênito, o que está acontecendo é que Jacó disse que é o contrário. Quem vai se encurvar diante de você os teus irmãos irão se encurvar diante de você. Tá? E aí Jacó sai da tenda, já recebeu a bênção, sai da tenda, já fez o que ele tinha que fazer, já enganou o pai. Esaú chega da caça, prepara a caça e vai no pai. Pai, come e me abençoa. Esse versículo, se você puder ler, esses versículos, é de uma tristeza muito grande, porque Isaac percebe que foi enganado, chora por isso, seu coração se entristece, e ele se fecha, se entristece, e ele fica muito, muito comovido e disse, olha, eu não posso fazer nada, teu irmão... Aí ele percebe tudo o que aconteceu e diz assim, não, teu irmão esteve aqui e recebeu a sua bênção. Eu não posso te abençoar. A bênção já foi para ele.
Esaú fica desesperado, Esaú grita, Esaú chora. E aí é lá no versículo 38 que eu vou ler para você e vou ler até o final do capítulo. Diz assim: Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a sua voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerviz. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão. E cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que fizestes. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Por que hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: Aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa entre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, que me servirá a vida. Amém? Terminou aqui. E aí a gente vai para o 33. Capítulo 33, lá nos versículos, começando no 1, diz o encontro dos irmãos, né? Depois que tudo isso que aconteceu, a próxima vez que eles se viram é neste momento aqui do capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e Jacó nos últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou a terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Amém? Esse é o texto todo. Por que eu li o texto? Por que eu li o texto do perdão? Porque a gente tem que lembrar que do dia que Jacó usurpou a herança, pegou a herança, né? Pegou a bênção de Esaú, né? Até esse encontro passaram-se 20 anos. 20 anos. 20 anos que esses 2 irmãos não se falaram, 20 anos que esses 2 irmãos não conviveram juntos, 20 anos em que um não viu os filhos do outro crescerem, 20 anos em que eles perderam a sua relação. Você vai dizer assim, mas Norma, o que Jacó fez com Esaú foi terrível, ele além dele tirar a bênção do irmão, ele entristeceu o coração do pai de tal maneira, né? E fez com que e gerou no coração de seu irmão ódio de morte, a ponto do irmão planejar: olha, meu pai vai morrer, eu não vou matar meu irmão para meu pai não ficar triste, mas assim que meu pai morrer, eu mato meu irmão. Simples assim, estava decidido, estava tudo pronto. Você imagina, eu estou olhando agora do olhar de Esaú, a raiva de Esaú, o dizer assim, tudo o que seria para mim, ele levou. Tudo o que seria meu, a herança, né? É claro que Jacó não usufruiu da herança, porque se você for ler o texto, ele foi para Labão sem nada, ele não tinha herança, ele não teve o gozo da herança, né, do prato de lentilhas. Quem teve foi o próprio Esaú. Esaú ficou com tudo, de certa forma. Esaú não perdeu a sua herança, mas a Esaú perdeu a bênção.
que era mais importante do que a herança, lembra? O legado patriarcal, a continuidade da família de Isaac estava agora com Jacó e não com Esaú. Jacó era quem carregava toda a bênção de Abraão, né? A bênção que Deus disse a Abraão, olha para os céus, né? A sua descendência será maior do que... Você consegue contar as estrelas, então a sua descendência será maior do que isso, né? Esta promessa que estava em Abraão, que foi para Isaac, deveria ir para Esaú, mas foi para Jacó. Então, mas Jacó não usufruiu da riqueza, mas ele tinha bênção. E essa bênção o acompanhou. Se você vai pegar do capítulo 28 até o 33 do reencontro, né? É claro que enganaram Jacó, né? O enganador foi enganado pelo sogro, né? O sogro prometeu né? Prometeu Raquel, mas entregou Lia, né? Tem um ditado brasileiro que diz, né, que quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não sei disso, roubo é roubo, independente de quem você esteja roubando. Mas vamos pegar esse ditado popular, não vamos usar para Jacó, né? Você não enganou todo mundo? Então, você queria muito a Rebeca e o seu sogro te enganou. Fez você trabalhar 7 anos, depois fez você trabalhar mais 7 anos pelas 2 irmãs. Ele te deu as 2, se livrou das 2 filhas, né? Estou rindo porque, na verdade, a filha mulher era um peso para o pai, né? Ela não trabalhava, ela não era nada, ela era um peso. Então, ela era dada quando alguém casava com ela, vamos dizer assim, ele tirava um peso das costas. Coisa horrorosa dizer, né, Norma? Mas era assim. Isso para eles era normal, tá? Tudo que eu estou falando aqui era normal para eles. Então, a gente tem que olhar a Bíblia não com o nosso olhar de hoje. Entenda. Para Isaac era normal que Esaú fosse o abençoado. Quando Jacó recebe a bênção, é normal que ele, agora que ele recebeu a bênção do patriarcado, ele seja o patriarca. É normal. É normal que você veja a mulher como alguém que vai te dar filhos, que vai te dar a tua herança, que vai cuidar da tua casa, que vai fazer um monte de coisa, mas ela, na verdade, não tem um valor tão grande assim, né? E aí você está falando de alguém, né, que foi enganado por conta de mulheres, né? Por conta das esposas. Mas tudo bem, passou isso, depois ele foi lá. E aí você vê a bênção de Deus que ele recebeu na hora que ele diz que ele quer se apartar do sogro, que ele quer ter a riqueza deles com a família dele. Quando Jacó diz assim, sogro, já trabalhei os 14 anos, você teve tudo, você prosperou. O sogro prosperou e muito, mas foi por isso que o sogro enganou Jacó. Porque o sogro reconhecia que, lembra da bênção que Isaac deu para ele, que ele teria direito a tudo, que o orvalho cairia na terra, que ele seria rico, que as nações estariam sobre ele e tal. Isso o acompanhava. Então ele estava trabalhando para o sogro ficou próspero e muito rico, mas ficou próspero e muito rico por quê? Porque a bênção que estava sobre Jacó abençoava todos os bens do sogro. Então o sogro foi esperto, ele ficou 7 anos, entregou uma, falou assim, opa, se com 7 anos ele fez isso, imagina se mais 7, eu vou ser o todo-poderoso aqui da terra. Quando Jacó resolve se apartar, e você vai ler nos textos, Jacó pede agora pagamento. E aí o sogro trocava todo o pagamento. Olha, Jacó falava assim, então tudo bem, tudo que for malhado vai ser meu. Aí ele separava as malhadas e todas as malhadas que nasciam e o rebanho começava a ter novilha malhada. Se fosse escolhido preto, o rebanho começava a ter ovelhas pretas. E ele cresceu o seu patrimônio, ficou enorme até o dia em que ele resolve sair da casa do pai e voltar para a terra dele, e aí ele vai ter que encontrar com seu irmão, que é no capítulo 33. Tá? Nós não estamos falando disso, das bênçãos, mas eu quero só te dizer que é tão importante a bênção do patriarca sobre seu filho
E a bênção que ele recebe, o legado que ele recebe, que Jacó, mesmo sendo empregado durante 14 anos, quando Deus abençoa aquilo que ele coloca a mão, Deus abençoa a família do sogro, Deus abençoa todos, abençoa ele tem, né? A gente sabe, Jacó teve inúmeros filhos, 12 são os homens, né? Que são as 12 tribos, mas você vai ter mulheres e outras coisas. Vai ter filha mulher também. E tudo que ele tem muito dinheiro, ele tem muitos homens, ele tem exército, ele tem servos, ele passa a ser, vamos dizer assim, um grande produtor, né? Um grande pecuarista. Por quê? Porque a bênção que ele recebeu do pai, que deveria ser de Esaú, estava sobre ele. É claro que você vai ler o texto depois e Esaú vai dizer que ele tem dinheiro, que ele não precisa nada do irmão e tal, que ele está muito bem, parará, quando você lê depois o texto do perdão. Mas entenda, esta situação gerou no coração do irmão ódio de morte. Esaú queria matar Jacó. Rebeca achou que isso demoraria pouco tempo, que o irmão ia ficar chateado pouco tempo. E que assim que o irmão ficasse melhor, ela chamaria Jacó de volta. Não aconteceu. O ódio do irmão continuou ali muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Tanto que foram 20 anos, até que o perdão se restabelecesse. E aí tem outra coisa importante que você vai ler um pouquinho antes do perdão, né? É que enquanto Jacó está indo encontrar com o irmão, ele tem, pouco antes do encontro com o irmão, ele tem aquela luta com Deus. Luta com Deus. Ele luta com Deus e ali eles lutam, até uma hora que Deus fala, o que você quer? E Jacó diz assim, eu quero ser abençoado. É neste momento que Deus muda o nome de Jacó. Até então, Jacó continuava com o nome, o enganador, né? O usurpador. Jacó tem seu nome mudado para Israel. Toda vez que Deus muda, né, ou não só Deus, mas que o nome de uma pessoa é mudado no texto bíblico, você tem uma mudança de vida radical. Então, Jacó precisou, né, antes de se encontrar com seu irmão, se encontrar com Deus. Teve que lutar com Deus, teve que pelejar com Deus, teve que acertar a sua vida com Deus. E ao acertar a sua vida com Deus, ter sua vida mudada, inclusive o seu nome mudado, ele pôde se encontrar com seu irmão. E aí o perdão do irmão aconteceu. E por que nós estamos falando disso aqui, Norma? Até agora você falou disso, contou essa história toda. Amadas e amados, ter alguém perto de você que vai te fazer mal, ou que pode te prejudicar, ou que pode fazer a coisa, isso é da vida. Pode ser um grande amigo, pode ser o irmão, pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser seus pais, primos, tios, amigos, pastores, pastoras. Você tem algumas escolhas que você pode fazer. Você lembra da aula passada de Adão e Eva, das escolhas? Você tem algumas escolhas que você pode fazer nessa situação. Você pode escolher ser Esaú, ficar com tanto ódio do irmão a ponto de planejar a sua morte, ou seja, planejar a sua destruição. Planejar que o seu irmão morra,
Olha, eu vou esperar meu pai falecer, assim que ele falecer, meu irmão está morto. Então eu vou enterro meu pai e logo em seguida meu irmão está morto também. A gente enterra ele, eu volto a ter direito sobre tudo, aquela bênção não vai. Então eu posso ter a escolha de Esaú, de alimentar o ódio. E ao alimentar o ódio, eu alimento também outras coisas. Primeiro eu alimento em mim, eu alimento a amargura, eu alimento rancor, eu alimento tristeza. E cada vez que eu lembro da ofensa que eu recebi, eu morro um pouco. Porque aquela ofensa, ela me faz tão mal como se fosse no dia em que eu a recebi. Eu fico olhando o texto e fico pensando em Esaú com raiva do seu irmão, planejando o que fazer com seu irmão. Você imagina a energia, o tempo desperdiçado em planos, o tempo desperdiçado em pensar em criar situações para a morte de Jacó. Eu fico imaginando se o choro que ele teve ali, né, na hora com o pai, pedindo para ser abençoado. Eu imagino a raiva, o choro, as noites sem dormir, a amargura no coração. Você não olhar para o outro, ou não olhar para aquela situação, não conseguir ver o melhor. Você imagina Esaú assim? É a mesma coisa quem carrega a mágoa e quem não consegue perdoar. Eu acredito que em um determinado momento, Esaú parou a vida dele, olhou e falou assim: não vale a pena isso. Não vale a pena eu viver por conta de uma ofensa. Meu irmão não está mais aqui, meu irmão deve ter construído a família dele, não sei onde é que ele está, não sei. E eu? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como está a minha casa, a minha família, meus bens? Como é que eu estou construindo? O que eu estou fazendo? Tá? A Bíblia não me dá nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma dica sobre isso, mas eu estou me colocando no lugar de Esaú. Em algum momento, Esaú conseguiu superar isso. Para que aquele encontro do capítulo 33, do abraço, em que ele abraça o irmão tão forte, beija o irmão, né? E os dois choram, se lamentam, é um momento de perdão mútuo, né? Esse momento não poderia existir, não existiria ali, se antes Esaú não tivesse tido esse tempo com ele, esse tempo de lançar fora. Eu assisti uma pregação uma vez que dizia que perdoar era um verbo usado também pelos gregos quando você soltava o navio do cais. Alguém gritava lá, perdoa, ou seja, solta o navio. Deixa o navio navegar. Não fica com ele preso no cais. O navio não foi feito para ficar no cais. Perdão é a mesma coisa. Por outro lado, a pessoa que magoou, para que ela também seja curada, ela precisa de um encontro verdadeiro com Deus. Ela tem que se reconhecer, né? Ela tem que reconhecer que Deus é maior do que ela, que Deus é quem vai ajudá-la a ir lá e pedir perdão, a ir lá e dizer assim: eu errei, eu tenho consequências dos meus atos, mas eu estou aqui pedindo perdão a você. São escolhas. Inclusive, eu posso escolher perdoar, mesmo que a pessoa não tenha me pedido perdão. Sabe o que eu aprendo com Esaú e Jacó? Que o ódio me tira 20 anos de vida. Que o ódio me tira 20 anos de convivência, de aprendizado, de riso, de alegria, de festa em família, de abraço apertado, de lembrança da infância, de risada, de jogo, de canto, de adoração a Deus. Esaú e Jacó me ensinam que também me ensinam que não há ofensa que não possa ser perdoada.
Porque Jesus veio e perdoou todas as nossas ofensas. Jesus veio e trouxe perdão para mim e para você. Se eu sou perdoada imerecidamente, se eu sou perdoada por Deus, sem merecer, por que que eu, que sou a imagem e semelhança de Deus, filha do Pai, lavada e remida pelo sangue de Jesus, não vou perdoar até a quem não me pediu perdão? O perdão não é fácil, ele não é fácil. Ele é construído, ele é trabalhado. Desde semana passada, toda vez que eu vou encerrar uma aula, tá dando isso. Mas eu não vou parar, não. O perdão, e a gente tem que aprender um pouco com Esaú e Jacó e outros exemplos da Bíblia, mas vamos pegar Esaú e Jacó, esses irmãos, e vamos entender que a Bíblia, ela nos ensina que perdoar é muito melhor. O perdão nos dá leveza, o perdão nos dá paz, o perdão, ele faz com que eu não seja, cada vez que eu lembre a ofensa, eu não sofra essa ofensa de novo, como se fosse a primeira vez. O perdão me liberta, o perdão tira peso, o perdão me faz mais feliz, me faz mais disposta, me faz uma pessoa que ouve a Deus de uma maneira muito mais tranquila. Imagina se Jesus não tivesse nos perdoado. Como é que nós estaríamos? Imagina se Jesus não tivesse pagado o preço na cruz por mim e por você. Onde nós estaríamos? Lembra das escolhas? Eu não posso, e eu digo isso sempre, eu não posso fazer as escolhas pelo outro. Eu não posso direcionar a escolha do outro, eu posso orientar, eu posso ajudar, mas as escolhas do outro, inclusive ele escolher me ofender, me magoar, é uma escolha dele. Mas eu tenho governo sobre as minhas escolhas. Eu tenho governo sobre aquilo que Deus quer, sobre aquilo que Deus me fez, a minha imagem e semelhança, governo sobre as escolhas que eu faço, eu tenho livre-arbítrio para isso. E quando eu escolho verdadeiramente perdoar, o rio de águas vivas continua fluindo em mim. E vai uma hora alcançar quem me ofendeu. E quem me ofendeu, com certeza, será abençoado por esse rio. É simples. Não é fácil. É simples. Escolha. Eu não sei perdoar. Peça a Deus, Ele te ensina. Que é maior professor do que esse? Eu estou há muitos anos, eu não falo com fulano por conta do que aconteceu. Quantos anos você perdeu com isso, né? Mas agora você pode resgatar relacionamentos, pode voltar atrás, pode pedir perdão ou dar perdão. E se for você que escolher dar perdão, eu posso te dizer com toda certeza, você vai ficar maior e melhor. Você nem sabe o quão poderoso é o perdão. É por isso que Jesus diz no Pai Nosso, né? Você lê, você fala todo o Pai Nosso, você tem um momento, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
O próprio Pai Nosso já nos ensina isso. E Jesus fala, e muitas vezes ele disse, quantas vezes você tem que perdoar? E ele responde 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes? Entenda, perdoar não é concordar com o erro. Perdoar não é aceitar o erro. Perdoar é impedir que o erro do outro atrapalhe a minha vida. É impedir que o erro do outro prejudique a minha caminhada. É impedir que o erro do outro transforme a minha vida em tristeza, em rancor e em amargura. Simplesmente perdoar é não permitir que o outro me mude com a sua atitude. Isso é o amor de Deus fluindo em você. É a ação do Espírito Santo fluindo em você. Não tenha medo. Não demore, como Esaú e Jacó, 20 anos para resolver a sua situação. Resolva logo. Você vai perceber que a sua vida vai ficar mais leve, mais bonita e mais colorida. O texto, a revista, ela termina a aula, né? A conclusão diz assim: Jacó talvez não tivesse imaginado as consequências que seus atos provocariam no relacionamento com sua família e principalmente com seu irmão. Todavia, teve muito tempo para descobrir e refletir sobre as causas e consequências de suas ações. Ao final, alcançou perdão de Deus e pôde dar e receber perdão. De igual modo, a palavra de Deus nos ensina que é preciso perdoar a quem nos tem ofendido para que possamos viver em paz. Jesus ensinou: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Está em Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26. E Paulo escreveu: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13 e 15. Amém? Amém? E que a gente possa aprender com Esaú e Jacó o sentido de perdoar. Que a gente possa responder a pergunta do início da aula: por que perdoar? E que o Espírito Santo fale no seu coração, que se há alguma situação em que você precisa perdoar, perdoe. Libere o navio, deixe o navio ir. Ele vai navegar em águas em que o Senhor será o vento e a direção. E quem sabe ele não volta, como Jacó voltou para Esaú, se curvando diante de Esaú, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua culpa e com aquele gesto de se curvar diante do irmão, pedindo perdão ao irmão e sendo perdoado. Desejo para você uma semana abençoada, uma semana maravilhosa e que Deus possa estar agindo na sua vida e que, se há algo que você precise perdoar, que essa seja a semana do perdão e que você possa fazer isso no nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de todos, saudade de todo mundo, um abraço enorme para vocês, até qualquer dia desse, e aqui na escola dominical, em casa, até domingo que vem. Um beijo enorme. Tchau!